A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu espero que todos estejam muito bem. Hoje estaremos meditando numa palavra que vai falar muito ao seu coração, por isso fique atento a tudo aquilo que será dito, porque Deus deseja falar com o seu coração. O tema da mensagem de hoje é: o que fazer diante da angústia? O texto que estaremos meditando se encontra em Naum, capítulo 1, versículo 7, onde a palavra de Deus diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amados irmãos, nós precisamos entender uma grande verdade. O dia mau chega para todas as pessoas, e o fato de nós sermos crentes, o fato de crermos em Jesus Cristo, não nos isenta de problemas neste mundo, não nos isenta de lutos, não isenta-nos de problemas financeiros. O próprio Senhor Jesus, ele nos disse em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições. Esta é uma sentença que, infelizmente, enquanto nós estivermos no mundo, nós teremos que arcar. Todos nós, um dia ou outro, encontraremos um dia de angústia, um dia de dor, um dia de tristeza, mas o que pode mudar a nossa vida é como nós nos posicionamos nesse dia mau, como nós lidamos com a aflição, como nós lidamos com as perdas desta vida. As atitudes que nós tomamos no dia de angústia vai mudar a nossa vida, seja para melhor ou para pior. Nós podemos, diante de um posicionamento, mudar a nossa história, ter experiências com Deus e ser uma nova pessoa. Ou nós podemos piorar, tomar uma decisão de afastar-se do Senhor, uma posição de murmuração, de reclamação. Ou nós podemos tomar um posicionamento de nos afastar ainda mais de Deus. E isso não é bom para ninguém. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele cuida daqueles que nele confiam. Mas o que acontecerá com a pessoa que se distancia de Deus? Que endurece o seu coração, que nos dias mais difíceis da sua vida vira as costas para o Senhor e busca refúgio em tantos outros lugares. Vamos meditar em algumas lições que o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 7, nos ensina. O que nós devemos fazer diante da angústia? A primeira lição que nós temos neste texto de Naum é que nós devemos nos lembrar que Deus é bom. Nós temos uma dificuldade muito grande em nos lembrar o quanto o Senhor é bom conosco. Temos facilidade de lembrar quando nossas orações não são respondidas, quando nós nos frustramos, quando a dor chega, quando a tristeza chega. Gostamos muitas vezes até mesmo de culpar a Deus o porquê Ele permitiu que essa situação chegasse na nossa vida. Mas a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor é bom. Nós precisamos nos lembrar o quanto Ele tem sido misericordioso ao longo da nossa vida. Todos nós vamos passar por problemas. É algo natural da vida. É algo natural de todos aqueles que habitam neste mundo. Nós não temos uma proteção que vai ser como uma bolha, onde nós vamos ser intocáveis diante de aflição. Todos nós precisamos ser experimentados na dor. Precisamos aprender a buscar o Senhor enquanto as coisas não estão bem. Quando a aflição chegar, quando a angústia chegar, tente se lembrar dos livramentos que o Senhor nos deu. O profeta Jeremias, ele fez uma oração nos ensinando uma grande lição. Ele dizendo: eu trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Só que muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que Deus já fez e começamos a guardar ressentimento, mágoas, tristezas, incredulidade. E Deus tem sido deixado de lado, onde o nosso coração muitas vezes está cheio de tantas coisas ruins, tomando o lugar de Deus, tomando o lugar da esperança, tomando o lugar da fé. Por isso hoje mesmo comece a se lembrar de como Deus é bom, de como Ele te ajudou no momento que você estava em aperto, que quando você precisou dEle no momento de enfermidade, no momento de tristeza, Ele estava com você, Ele te consolou, Ele te curou. Então não questione a bondade de Deus. O fato de você passar por um problema, por você passar por uma situação contrária àquilo que você esperava, não diz que Deus é mau ou que Deus deixou de te amar. Ele continua te amando, mas se Ele nos poupar muitas vezes, nós não conseguimos amadurecer. O sofrimento amadurece, a dor nos transforma para melhor e não para pior. A segunda lição que esse texto nos ensina é que nós devemos buscar ao Senhor e não desesperar. Quantas pessoas ficam desesperadas, perdem a fé,
porque algo acontece que ela acha que não vai poder resolver com as suas próprias mãos. Muitas vezes é uma situação financeira, um luto, uma perda. E o que nós fazemos diante disso? Muitas vezes ficamos desesperados, o coração nosso endurece e nós nos esquecemos que Deus está cuidando de nossas situações, que Deus está cuidando da nossa vida, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o próprio Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a deleitar nos caminhos dele. Há um refúgio no meio dos problemas, no meio das angústias. O texto que nós lemos de Naum, capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor é fortaleza na angústia, é a força que você precisa, é o consolo que você precisa, é o refúgio que você precisa. Não precisa buscar ajuda em outra pessoa, não precisa buscar ajuda em outro lugar. Deus é tudo que você precisa. A presença dele basta, a presença dele te dá paz, te dá ânimo. Por isso continue confiando. Não deixe que a angústia fale mais alto do que a sua fé. Não perca a esperança. Não tire o seu olhar de Jesus só porque os problemas não estão sendo resolvidos no tempo que você espera. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, do nosso tempo. Mas e se o Senhor quiser tratar conosco? Você precisa aprender a confiar no tempo de Deus. Você precisa aprender a passar pelos processos do Senhor, sem desejar pular etapas. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o tempo da nossa vida. Todas as aflições, todas as angústias, todas as dores que nós passamos não é para o nosso mal. Deus tem propósito quando Ele permite que o mal chegue. Vamos olhar para a vida de Jó. Quantos males ele sofreu, quantas perdas, quantos lutos. Perdeu todos os seus bens, perdeu seus 10 filhos em um único dia. Perdeu tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que o próprio Deus o havia dado. Mas Deus permitiu aquele sofrimento com um propósito. Ele soube ser moldado, ele soube ser tratado por Deus. E no final do livro, no capítulo 42 de Jó, nós vemos que Jó ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas naquele momento, depois de passar pelos processos, depois de entender que dor e aflição vem como um molde de Deus sobre as nossas vidas, ele pôde declarar: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, hoje os meus olhos veem ao Senhor. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu não conheço apenas por ouvir falar, eu tenho experiências. E é exatamente isso que Deus deseja de cada um de nós. Ele sabe o que está fazendo. Mas, irmão, você não sabe a dor que eu estou passando. Você não sabe a aflição que eu estou passando. Jesus, ele nos dá uma resposta. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É verdade, amados. Pode ser que eu não conheça a dor que você está sentindo, a aflição que você está sentindo nesse momento, mas Jesus sabe a sua dor, Ele sabe a aflição que está na sua alma, e hoje Ele está te oferecendo consolo, Ele está te oferecendo sua mão sobre a sua vida, para te abençoar, para te ajudar, para te tirar desse momento de angústia. Mas pela palavra de Deus eu te digo, não se desespere, não perca a esperança, não perca a fé. Continue firme, porque a recompensa em breve chegará. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos uma palavra de Deus ao teu coração todos os dias. Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.